Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia proporcionado pelo Senhor nosso Deus, mais um dia que brilha. O sol segue brilhando, mostrando a sua grandeza. O brilho que demonstra toda a grandeza do Criador, o nosso Deus. Em meio à criação, tudo quanto foi criado por Deus, nós vemos o sol, a estrela de quinta grandeza. Só Deus pode fazer isto. Ainda não consigo entender por que tem pessoas que não creem em Deus, se dizem céticos ou ateus, quando na verdade o nosso Deus, ele existe e está sempre presente no nosso meio. Passando para desejar um excelente dia na presença daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que move céus e terra só para abençoar aqueles que nele confiam. Confiar em Deus é o caminho para conquista. Confiar em Deus é o caminho para superar os desafios que a vida trouxer até nós, porque todos os dias nós temos um embate diferente, mas Deus continua o mesmo, porque o nosso Deus não muda. Nós mudamos, as circunstâncias à nossa volta mudam, mas Deus permanece o mesmo sempre. Confie, Deus não vai te abandonar jamais. Basta você ficar no centro da sua vontade. Aí você pode me dizer, mas pastor, tem pessoas que foram abandonados por Deus, estão jogados às traças, estão jogados à ruína. Não, não foi Deus que abandonou. É a pessoa que abandona Deus. É a pessoa que decide viver longe de Deus, viver sem Deus. Deus, se tem algo que é da grandeza de Deus, é não abandonar aqueles que procuram por sua presença. Deus está no seu alto e sublime trono, inclusive aguardando que aqueles que foram voltem para a sua presença, porque Deus não tem prazer de que haja perdição para ninguém. O prazer de Deus é que todos se acheguem à salvação. Passando também para deixar o nosso devocional e o nosso devocional diário hoje, Deus cria circunstâncias para nos abençoar. Livro de Esther, capítulo 6, verso 1, a Bíblia nos diz: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer os livros das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. Veja que Deus, ele cria circunstâncias para nos abençoar. Deus cria circunstâncias para nos fazer compreender que ele não perde o comando, ele não perde o controle das situações. Esta história narrada por Esther, no livro de Esther, tem todo um contexto desde o seu primeiro capítulo, mas o ponto alto desta história está em um homem que criara uma armadilha para destruir os judeus, dentre eles enforcar Mardoqueu. No entanto, Deus cria circunstâncias. Deus permite Esther entrar junto ao rei e junto ao rei interceder pelo seu povo, até porque Mardoqueu lhe chama a atenção dizendo: é hora de você clamar pelo teu povo, porque se você não clamar, Deus vai levantar de outro lugar alguém para nos livrar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se aquele que está junto com você não for uma fonte ajudadora para superar os desafios, Deus vai levantar outra pessoa. Deus sempre levanta alguém para te abençoar. Deus sempre levanta alguém para abençoar a tua família. Lembra da história de Elias? Elias já há tempos na caverna e Deus disse: sai, vai, porque eu já preparei uma viúva pobre para te sustentar. Sabe por que Deus preparou uma viúva pobre? É porque Deus faz da pobreza tornar uma riqueza insondável. Deus faz daquele pouco que você tem, daquele pouco que eu tenho, o ponto alto para a multiplicação e vir o resultado para você viver o resto da vida, ou até quando grandes portas se abram diante de você. Siga confiante de Deus. Veja que Mardoqueu, ele é perseguido e uma grande forca é levantada por Amã a fim de enforcá-lo em praça pública. Mas um dia o rei
perde o sono. E de repente o rei pede o livro das crônicas das memórias, ou o livro da memória das crônicas. E ele começa a observar que alguém em algum dia fez algo especial em favor do rei. E ele agora decide abençoar o rei. Ou abençoar quem assim propôs, quem assim o fez livrar o rei. Deus tem um milagre para você, meu irmão. Deus, ele vai criar uma circunstância específica só para te abençoar. Prepara o teu coração. Fique atento aos mínimos detalhes que a vida te proporcionar. Deus está preparando uma circunstância especial só para te abençoar. E você vai chegar do outro lado da história e vai dizer: valeu a pena permanecer fiel a Deus. Deus trouxe até mim o seu cuidado, proporcionou a mim e a minha família a bênção especial. Deus está trabalhando em teu favor. A Bíblia nos diz no livro de Isaías, capítulo 64, verso 4, que desde a antiguidade não se viu, não se percebeu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Olha só, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olho se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Espera em Deus. Deus está trabalhando em teu favor e criando uma circunstância específica e especial só para te abençoar, só para abençoar a tua casa. Grande abraço.